A polícia encontra na casa de criminosos mais de 200 aparelhos de som, pneus, acessórios automotivos e muito dinheiro, quase R$100 mil em dinheiro. Esses produtos estavam em poder de dois assaltantes. Um tinha 23, o outro 35 e a polícia botou na cadeia em flagrante por sorte. Significa que vão ficar um pouco a mais na cadeia por essa razão. Vamos ver. Eram tantos produtos que a PM precisou usar uma van para transportar o material apreendido. Só de equipamentos de sons automotivos havia mais de 250. Kits de multimídia, rodas, pneus, peças de moto e objetos diversos. Além de 2 aparelhos de ar-condicionado e medidores de energia elétrica da CEMIG. A suspeita da polícia, a princípio, era de tráfico de drogas. Mas as buscas tomaram outro rumo quando os pertences de uma médica também foram encontrados no imóvel do bairro Jardim Alvorada. Ao verificar o carimbo e consultar o nome, detectamos que foi produto de um roubo na data de ontem à noite, um carro tomado de assalto. Com a ajuda de cães farejadores, foram encontrados mais de R$80 mil em dinheiro, segundo a PM, proveniente do tráfico de drogas. Foi por meio de denúncias da comunidade de possíveis locais de vendas de drogas que a polícia conseguiu mandados de busca e apreensão. E em apenas um dos 5 alvos foi localizado todo esse material. 2 moradores do imóvel, um de 35 e outro de 23 anos, foram presos. Bruno tentou explicar a procedência do material. Tem muita de conserto, né? Não mexe com conserto de rádio lá. Mas esse tem um caso de aí? troca de cliente. É que você fala referente ao quê? Não, rádio para consertar, pode ver quais todos estão com problema. O dinheiro é seu? É. De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro é num lote que eu vendi, no bairro mesmo, tem que comprovar. Você sabe que os cães encontraram esse dinheiro pelo cheiro de drogas que tem nele? É, mas na hora que a polícia chegou no negócio, eu já tinha mostrado, eu cheguei e mostrei pra eles. E bairro, toda hora você pega dinheiro. Mas você não colocou no banco, você anda com dinheiro? Não, o nome da minha esposa tá sujo e o meu. Até tem que comprovar que foi depositado, eu arranquei esse dinheiro. Só que já tem uns 8 meses em casa, 7 meses. Já sobre os pertences da médica roubada, os suspeitos não souberam explicar. Aquilo lá nós já explicamos aos policiais. O que eles falaram? Não comentar, não. Em outra casa, alvo da operação, foram apreendidos 2 aparelhos de TV e equipamentos eletrônicos de procedência duvidosa. Ontem nós mostramos aqui uma pessoa que tinha comprado um desses smartphones, um iPhone, produto caro, e quando abriu a caixa, comprou pela internet, abriu a caixa, tinha o que dentro? Era um tijolo? Era um tijolo. E nesse caso, deixa eu ver a imagem. O que é isso? Uma caixa. Tinha comprado o quê? O que eles compraram nesse caso? Ah, uma máquina fotográfica. Abre o áudio aí. E vem um tijolo também, não é possível. É a mesma empresa terceirizada que entrega? Hein? Inacreditável. Você comprou uma câmera, ficou feliz da vida. Agora eu vou tirar fotos e fotos nas minhas férias. Com tijolo? Põe no ar aí esse cara pálida. Olha só o que vem no lugar da máquina. A caixa lacrada foi entregue no setor de protocolo de uma repartição pública federal em Florianópolis. Quando o destinatário abriu a encomenda, veio a surpresa. No lugar da máquina fotográfica de R$1.000 estava um tijolo. O homem, que prefere preservar a identidade, comprou a mercadoria no site de uma rede de lojas conhecida em todo o Brasil. Aproveitou o tradicional dia de promoção, conhecido como Black Friday, para adquirir o produto. Era um presente de Natal para minha filha. Eu estou com um tijolo aqui no lugar da máquina fotográfica. E é uma falta de respeito com o contribuinte, né, cara? Ao ligar para a empresa, outra desagradável surpresa. Eles tinham 48 horas para me dar uma resposta. E hoje fazia 48 horas, eu entrei em contato com eles e eles simplesmente falaram para mim assim: Pedro, só vai ter alguma resposta na segunda-feira. Algumas empresas chegam a duvidar dos problemas relatados pelos clientes. Mas o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor garante a inversão do ônus da prova. Isso quer dizer que quem precisa comprovar o envio e a entrega correta do produto é o fornecedor e não quem comprou a mercadoria. Se esse produto vem por correio, vem por fax, vem por avião, vem de ônibus, vem de motoboy, não importa. O que interessa é que garantiu que seria feita a entrega ao consumidor, né? Então a responsabilidade é da empresa.
Casos assim acontecem por todo o país. No fim de dezembro, no interior de São Paulo, uma consumidora também recebeu um tijolo no lugar de um smartphone que comprou em um site conhecido de vendas pela internet. A transportadora contratada pela empresa é a mesma que despachou o produto do consumidor catarinense. A semelhança das embalagens e do tijolo também chamam a atenção. Que coisa, a gente tem que investigar essa empresa terceirizada. É a mesma. Esse caso foi em Florianópolis, ontem foi onde? Paraná? Foi no Paraná. Foi em São Paulo? Então, quer dizer, precisa investigar essa empresa. O que está acontecendo aí? Estão com dificuldade de entender o que é celular, o que é tijolo, o que é câmera fotográfica, o que é tijolo? A gente manda foto lá. Esses bandidos aí que estão sendo presos, hein? Dá só uma olhada. As viaturas, do jeito que o policial gosta, cheinhas de bandidos. São todos inescrupulosos. Para eles se darem bem, são capazes de tudo. Dessa vez, simplesmente, esses bandidos que foram presos pela polícia militar resolveram invadir um shopping. Só isso. Pode encher a tela para o Brasil. Um grupo de bandidos da cidade de São Paulo que escolheu o interior do estado para roubar. Uma quadrilha da Zona Leste especializada em assaltos em lojas de shopping centers. Dessa vez, o alvo foi a cidade de Indaiatuba. Segundo informações, ainda não oficial, esta quadrilha aí já roubou várias lojas na região da RMC. Os bandidos chegaram no shopping em 2 carros e no começo fingiam que eram clientes. Entraram na loja de aparelhos eletrônicos e ficaram olhando algumas peças que estavam à venda. Mas isso era apenas um disfarce. A quadrilha anunciou o assalto e prendeu todos os funcionários no depósito. Um dos assaltantes tentava a todo momento abrir o cofre da loja, enquanto os outros 5 recolhiam os objetos de valor. Alguns dos celulares que foram roubados custam mais de R$6.000. Os bandidos conseguiram fugir com pelo menos 20 aparelhos. Quando chegaram aqui no estacionamento, um vigilante tentou parar a quadrilha. Ele foi atingido com um tiro que atravessou o ombro, enquanto a quadrilha fugiu, mas não sabia que aqui fora estava uma viatura da Polícia Militar. O segurança foi atendido no Hospital Augusto de Oliveira Camargo e não corre risco de morrer. Foram presos em flagrante pela Polícia Militar Eduardo Oliveira Ramos, Cleberson Luiz Daniel Ramos, William dos Santos Eduardo e Fábio Henrique Lourenço da Silva. As buscas então se concentraram em localizar os outros 2 assaltantes. A Guarda Civil de Indaiatuba começou a fazer patrulhamento e encontrou próximo ao shopping, fugindo a pé, Rodrigo Januário Pedro. O 6º bandido já estava fugindo da cidade nesse carro, em direção a Campinas. Luiz Fernando Conceição Teixeira estava com mais de 20 celulares roubados. Está numa média de 4 milhões já, na região toda, né? Somando todos os roubos. Todo o material roubado foi recuperado e devolvido à loja do shopping center. Me dá por gentileza essa imagem, um acidente bárbaro que aconteceu no Rodoanel aqui em São Paulo. Chega agora a informação que morreu, infelizmente, a 3ª vítima desse acidente. Um caminhão tombou e lançou um carro de cima do viaduto. Põe no ar. Em cima do viaduto, um caminhão tombado. Embaixo, um carro e bombeiros trabalhando. O acidente na alça de acesso para o Rodoanel Mário Covas, em Barueri, na Grande São Paulo, mobilizou várias equipes de resgate. Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão não conseguiu fazer a curva e tombou. Ele atingiu o carro que seguia na pista ao lado e arremessou o veículo de cima do viaduto. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado para ajudar no socorro às vítimas. 4 homens estavam dentro do carro. Estas imagens feitas com celular mostram os bombeiros tentando reanimar 2 dos feridos. Mas Elias Domingos, de 62 anos, e um homem identificado como Valdecir morreram ainda no local. Este aqui é o local exato em que o veículo caiu. E do ponto em que eu estou, a gente consegue ter uma ideia melhor da violência da queda. Não é possível precisar, mas são cerca de 10 metros de altura. Apenas 2 pessoas que estavam no carro saíram daqui com vida. Uma delas, o passageiro, acabou morrendo assim que deu entrada no hospital. O único que sobreviveu
foi o motorista. Everton Domingos, de 33 anos, o filho de Elias, que morreu no local do acidente, e o motorista do caminhão estão internados. Nenhum dos dois corre risco de morrer. O caminhão que tombou vinha daquele sentido e entrou aqui nesta alça que dá acesso ao Rodoanel Mário Covas para quem vai em direção ao Porto de Santos. O acidente aconteceu poucos metros depois dele começar a transitar já em cima deste viaduto. O trânsito chegou a ficar interditado, mas durante a noite foi liberado. O container que estava sendo transportado foi trazido aqui para o acostamento da rodovia Castelo Branco. Mudando de assunto, vocês sabem que a legislação tão frágil desse Brasil faz com que os criminosos fiquem cada vez mais abusados, inclusive depois que são presos. Por exemplo, põe aqui na tela a imagem desse homem. Esse aqui é segurança de um dos principais traficantes do Brasil, de um dos traficantes mais perigosos, é o guarda-costas. A nossa equipe foi registrar a prisão desse aqui, que fazia a segurança do Guilherme, que fazia a segurança do traficante. Olha o que ele faz com o nosso repórter, me dá a imagem. Me dá a imagem, veja aí. Nossa equipe se aproxima, abre o áudio. Vai reparando. Olha só que covarde. Faz gesto obsceno para a câmera. Esse é o retrato, o verdadeiro retrato do bandido brasileiro. Não tá nem aí pra lei. Sabe que na cadeia não vai ficar muito tempo. Pode encher a tela. Guilherme Vieira Moreto, de 21 anos, não gostou da presença da reportagem. Além de tentar agredir o cinegrafista, fez gestos hostilizando a nossa equipe. Ele foi preso com uma pistola 9mm e 48 cartuchos. O pente alongado serve para ampliar a capacidade de tiros. Essa foi a 4ª vez que foi detido por porte de arma. De acordo com a polícia, Guilherme fazia a segurança de Israel Pires Soares, conhecido como Alemão, que foi preso horas mais cedo no mesmo bairro com outra pistola 9mm. Segundo a Brigada Militar, trata-se de um dos patrões do tráfico na Restinga. Ao menos 4 grupos disputam pontos de comércio de entorpecentes na região: Alemão, Milton, Mariano e Primeira. A polícia acredita que a prisão de um dos líderes deve mexer com a estabilidade do tráfico de drogas na região. Alemão foi detido depois de a polícia receber uma denúncia de homens armados perto de um campo de futebol. Toda baixa ela gera benefícios para a comunidade em geral. E esse homem? Esse é um dos maiores lutadores de MMA. Solta a imagem, por favor. Olha aí, Pantera. Esse lutador se chama Silvio Pantera, tem 30 anos de idade. Aí no momento em que ele levava diversas pessoas para acompanharem as suas lutas. Um lutador muito reconhecido, muito renomado e que deveria ter aprendido os princípios do esporte. Abre o áudio. Vai lá, Pantera. Só que Pantera deixou a cena de MMA, onde poderia ter tido uma carreira brilhante, vem para mim, por favor, para se enveredar por um mundo escuro, por um mundo cercado de muito ódio, de muita crueldade. Tanto o Silvio Pantera, olha só, enche a tela aí mostrando qual que era. Essa era a imagem dele, ele é conhecido com essa imagem. Vem para mim, por favor. Silvio se juntou a 2 outras mulheres e espancaram, roubaram uma pessoa, bateram na vítima covardemente. Uma das mulheres que estavam com Pantera é Valquíria, que está sendo procurada pela polícia. Foi Valquíria que, no momento do crime, deu diversos golpes bárbaros na vítima que já estava desacordada. Agora a polícia quer descobrir, além de Valquíria, além de Pantera, quem mais estava junto com essa quadrilha. A pessoa ainda não foi identificada. O crime era um mistério. Para o azar de Pantera e das 2 bandidas, a vítima saiu do coma e contou para a polícia, tintim por tintim, da brutalidade do lutador bandido. Veja a reportagem. Essa era uma das academias onde Silvio Pantera treinava seus golpes. A rotina de um lutador de MMA é exaustiva. Durante anos, ele treinou para ser um campeão. Mas a vida de Silvio Pantera mudou drasticamente essa semana. Do octógono, ele foi parar atrás das grades. Silvio Pantera tem 30 anos, é um lutador forte. Neste vídeo, ele se prepara para mais uma vez entrar no octógono. Ele está de bermuda vermelha, dá duros golpes no adversário. Ele é boxeador e também especialista em outros tipos de lutas. O lutador treinava em pelo menos 2 academias. Nesta, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio,
A notícia da prisão do atleta causou espanto e surpresa entre os frequentadores. Eu tentei falar com algum responsável ou colega de treino, mas ninguém quis gravar a entrevista. Silvio José da Silva Marques é conhecido no mundo do MMA como Silvio Pantera. Nesta foto, ele aparece ao lado de Anderson Silva, um dos lutadores mais vitoriosos da história do UFC. A prisão de Pantera caiu como uma bomba. Ninguém imaginava que a agressividade demonstrada durante as lutas também existia fora dos ringues. Pantera foi detido nesta quarta-feira por policiais da delegacia de Vicente de Carvalho. Ele é acusado de roubo e tentativa de homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu em novembro do ano passado. A vítima, que ficou em coma por mais de 30 dias, teve uma melhora e contou tudo aos investigadores aqui da delegacia. Ela afirmou que Silvio Pantera a agrediu violentamente com socos e pontapés. E a mulher que estava com o lutador a atingiu com golpes de faca e de tesoura. Ao fugir, a dupla ainda roubou o carro da vítima. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Ele prestou depoimento, mas ele manifestou o direito constitucional dele de permanecer em silêncio e ele disse que só iria falar em juízo na presença do advogado. Mas informalmente ele admitiu para os policiais que efetuaram a prisão dele que ele realmente havia desferido, agredido, fisicamente a vítima com socos e pontapés. Em fevereiro do ano passado, Silvio Pantera se preparava para mais um confronto. A expectativa para a luta é a trocação. Eu quero que a gente faça um show para o evento. No mesmo registro, Pantera diz que o esporte mudou a vida dele. A agressividade das ruas ele levou para o octógono. Antes de eu ser lutador, fazia as coisas que não era para fazer na rua, como brigava muito, quem me conhece de infância, sabe como brigava muito na rua. Aí depois eu botei isso na minha cabeça que isso para minha família não é ser legal. Aí eu fui a ser lutador e graças a Deus deu tudo certo. A justiça decretou a prisão temporária de Valquíria Juvino da Silva, de 27 anos, que já é considerada foragida. O delegado que investiga o caso suspeita que Pantera e Valquíria não agiram sozinhos. Quem efetuou o golpe de tesoura, que foi a Valquíria, quem efetuou as agressões a socos e pontapés, foi o lutador, o Silvio Pantera. E tem uma terceira pessoa que nós já estamos identificando também, que também deu golpes de faca após a vítima já estar desfalecida, juntamente com a Valquíria. Essas facas foram apreendidas, foram 3 facas que foram utilizadas na ação criminosa. Equipes da 27DP já estão efetuando diligências no sentido de prender a Valquíria, porque nós acreditamos que com a prisão dela, o esclarecimento da motivação desse crime será realmente elucidado. Tânia se sentia sozinha. A mulher tinha se separado do marido, os filhos todos casados já tinham sua missão como mãe, todos os filhos bem criados, bem educados, casados. Ela, de repente, se separa do marido e resolve, pode encher a tela, por favor, pode mostrar, Tânia, resolve procurar na internet um conforto. Foi exatamente numa das redes sociais que ela conheceu o Geilson. Tem a foto do Geilson aí? Geilson se apresentou como um homem muito bacana, como um homem, se apresentava nessa rede social como um homem maduro e que queria uma relação séria, que queria morar, inclusive, junto com uma mulher. Tânia ficou apaixonada porque, na verdade, o mesmo desejo desse rapaz era o dessa mulher que já tinha cuidado dos filhos e estava divorciada. Em um mês, para você ter uma ideia, Tânia e o namorado virtual acabaram já indo morar. É cedo, hein, Tânia? Foram morar debaixo do mesmo teto, foram morar na mesma casa. De uma hora para outra, esse homem que era tão querido, que cortejava a Tânia com flores, com bombons, com jantar, se tornou agressivo. E essas agressões foram sucessivamente, deixando Tânia cada vez mais nervosa. Até o momento que ela fala, já me separei uma vez, vou me separar, dessa vez também vou viver sozinha. Só que Geilson não quis sair de casa. Tânia avisava, você vai sair de casa por bem ou por mal, e ele. Vamos ver então quem ganha essa disputa.
ela. Eu não estou fazendo disputa, Geilson. Eu quero que você saia da minha casa para que você seja feliz com outra pessoa, que aguente esse seu jeito explosivo. E ele estava só preparando o momento do ataque final. Num determinado dia, Tânia dorme, ele coloca remédio, um sonífero na bebida de Tânia, ela pega no sono. Os netos estavam na casa. E ele então ataca a mulher nesse quarto. Foi exatamente nesse quarto onde todas as agressões aconteceram. Geilson já tinha dopado a mulher para que ela não conseguisse esboçar nenhum tipo de reação. 2 netos da Tânia, que estavam passando inclusive uns dias na casa da avó, viram o momento exato em que ela foi agredida e espancada exatamente nessa cama. Foram correndo procurar ajuda. Veja só o que aconteceu com Geilson. Uma mulher solitária, cansada de viver sozinha nesta casa. Tânia Maria dos Santos, de 46 anos, tentou encontrar na internet um grande amor. Mas o que ela não sabia é que nas redes sociais iria conhecer um homem que tentou matá-la na frente dos netos. Ele premeditou tudo isso. E minha irmã toda apaixonada, porque há muitos anos não tinha um relacionamento sério, acreditou. Ela não tinha uma bola de cristal para adivinhar que isso ia acontecer. Tânia estava divorciada quando conheceu Geilson Farias de Souza, de 41 anos. Ele também havia se separado há pouco tempo. Depois de um mês de relacionamento, eles decidiram morar juntos. O Geilson era totalmente amoroso, cuidadoso, dava tudo na mão da minha irmã, se preocupava com ela. Ele glorificava minha irmã. Era Deus no céu, minha irmã na terra. Pela internet, Geilson mandava mensagens de amor. Nessa ele dizia: "Eu te amo, linda. Que Deus te abençoe. Beijos." Segundo a família, depois que os dois passaram a morar juntos, que as agressões começaram. Na primeira vez que Tânia apanhou de Geilson, ela decidiu terminar um relacionamento, mas ele não aceitava a separação e se recusava a sair de casa. Devido às agressões, minha irmã chegou nele e falou: "Eu não quero mais você." Chegou a terminar o relacionamento, mas ele não aceitava. Nos últimos dias, os netos de Tânia estavam passando uma temporada na casa da avó. Apesar das ameaças de Geilson, Tânia não acreditava que ela e as crianças corriam perigo. Na noite do crime, quando Tânia se preparava para dormir, ela recebeu de Geilson um copo d'água. Nesse momento, ela estava sendo dopada. Horas depois, a mulher acordou sendo agredida pelo companheiro. Ele esperou minha irmã dormir. Ele não deitou ao lado da minha irmã. Ele deitou nos pés da minha irmã, só esperando ela adormecer para ele fazer essa barbaridade. Olha, aqui ao lado do quarto, na sala, estavam os 2 netos de Tânia, um menino e uma menina de 7 anos. Eles estavam aqui, nesse sofá, assistindo TV e presenciaram todo o crime. A menina conseguiu sair correndo até a casa da vizinha, que chamou a polícia. O menino permaneceu aqui no local. Foi ameaçado por Geilson e minutos depois conseguiu sair correndo. Eu espero que Deus, em primeiro lugar, faça justiça e os homens também, porque ele não pode ficar impune. A casa de Tânia agora está trancada. Geilson está foragido e os parentes tentam impedir que ele volte ao local do crime. Mas o assassino é visto com frequência pelo bairro. Os 4 filhos da Tânia são casados e moram aqui na região. Eles dizem que Geilson não tem medo de ser preso. Ele aparece todos os dias aqui na rua e tenta entrar na casa que está trancada. A Tami, que é a filha mais velha da Tânia, estava me contando, né, Tami, que ele chega aqui num carro preto e amedronta todo mundo. Deixa todo mundo com medo, né? Porque se ele foi capaz de fazer o que ele fez com a minha mãe, ele é capaz de fazer coisas piores. Geilson foi casado 2 vezes. A primeira esposa dele está desaparecida. Eles tiveram 2 filhos. As crianças hoje moram com um tio. Geilson se casou novamente. A segunda esposa também registrou vários boletins de ocorrência contra ele por agressão. Ele é um psicopata porque ele premeditou tudo o que ele queria fazer com a minha irmã e ele conseguiu. Minha mãe era muito vaidosa, muito bonita. Hoje a minha mãe não existe mais rosto para ela. Ela só pede que a gente faça alguma coisa para que seja resolvido isso. Que encontre ele, que ele seja preso, para ele pagar pelo que ele fez. 11 anos de idade. Uma criança de 11 anos de idade é covardemente amarrada. Ela ficou trancada, esse menino, pode encher a tela, por favor, com a imagem dele.
A gente está, claro, embaçando a imagem porque ele ficou extremamente machucado. Foram 6 horas trancado num quarto, sem água, sem comida e todo machucado. Me dá outra imagem aqui, olha a perna do menino, a força com que amarraram as pernas dessa criança. A informação que me chega nesse momento é que a mãe e o padrasto já estão presos e a prisão foi feita em flagrante. Tudo aconteceu, vem para mim por favor, depois que vizinhos ouviram os gritos de socorro do menino, chamaram a polícia rapidamente para salvá-lo. Põe no ar. Fotos chocantes mostram a criança amarrada pelos pés e pelas mãos. O menino, de 11 anos, ficou desta forma, dentro de um quarto, por aproximadamente 6 horas, sem água e comida. Repare que o garoto teve ferimentos e foi socorrido pelo SEAT. O menino só foi encontrado porque gritou aos vizinhos que chamaram a polícia. A criança estava realmente amarrada aí, por fios de arame aí. Não justifica fazer isso com uma criança, né? Eu acredito realmente que possa ter sido a partir de uma frustração deles, porque aparentemente era uma criança problemática, mas nada justifica a adoção dessa conduta. A mãe e o padrasto do garoto foram presos em flagrante. Eles confessaram a atitude e admitem que perderam o controle na educação do menino. Meu marido ligou para mim falando que tinha aparecido em casa, né? Que já fazia 2 dias que estava fora de casa. Aí eu falei pra ele, falei assim, prende ele aí, porque eu preciso chegar e conseguir chegar em casa pra poder conversar com ele, porque meu marido já ia sair pro trabalho. E eu sabia que se meu marido saísse, deixasse sair, ele não ia estar na hora que eu chegasse em casa. Eu trato ele como se fosse meu filho, entendeu? Eu não tenho, assim, maldade, igual eu falo pra ele, se tiver que fazer as coisas, eu vou te dar bronca, eu vou colocar você de castigo, se não é pra comer, não é pra comer, se não é pra fazer tal coisa, não é para fazer. O menino foi atendido pelo Conselho Tutelar da região norte aqui de Londrina e contou que esta não é a primeira vez que é amarrado pela mãe e pelo padrasto. Em outras ocasiões, a criança teria sido imobilizada com panos e até cordas. A família pode até perder a guarda do garoto. Ele vem relatando que tem uma avó, que tem uma madrinha, e a gente vai fazer essa investigação para essa tentativa de entrega para alguém da família. O padrasto foi autuado por tortura, cárcere privado e lesão corporal, e a genitora por cárcere privado e tortura. Ao final do processo, na condenação, a pena máxima prevista para a soma dos crimes é entre 14 e 15 anos. E esse homem que vai sendo preso pela polícia, mostra só o rosto dele. Delegado, pode soltar a imagem. O delegado colocou ele na parede. Perguntou, você é ladrão? Ouviu-se um silêncio. Você é estuprador? Ouviu-se um silêncio. Quando o delegado mostrou as provas que incriminavam esse rapaz, não teve outro jeito, não é? Ele acabou confessando tudo. Veja comigo, Brasil. Um dos homens mais procurados pela polícia, suspeito de vários estupros, o José Carlos de Santana Valentim, 34 anos, foi reconhecido pelas vítimas. De acordo com informações do delegado ACM Santos, invadiu a casa de várias mulheres e praticou o assalto. Inclusive, de acordo com a vítima, ocorreu o estupro. O que é que você tem a falar? Não tenho nada a declarar. Por que você invadiu a casa da mulher? Só pegar os pertences mesmo. Levou o quê? Só isso mesmo. Você praticou o estupro, a vítima de 20 anos? Não. Fez o que com ela? Só tentativa, só. Eu vou conversar com esse casal vítima desse maníaco no bairro de São Cristóvão. Vocês dois estavam dormindo, como é que foi? Eu estava dormindo, minha esposa tinha acabado de chegar do trabalho, quando ele entrou na casa, fez a gente de refém, foi assim que foi na hora que eu acordei. Ela tinha acabado de sair do banheiro ainda de toalha, e ele aí mandou a gente deitar, ficar de bruços, o tempo todo ameaçando com a mão dentro da mochila, dizendo que ia matar. Na verdade, eu só abri a porta porque ele falou assim, é o vizinho aqui do lado, a gente mora em uma vila, eu fui olhar, né? Aí eu botei só o rosto pra fora, ele já foi empurrando a porta, é um assalto, sente aí. Se você levantar daí, você vai morrer. Foi horrível. Horrível. A pior coisa que aconteceu na minha vida. Momento de terror mesmo. Você levou a moto do policial militar aonde? No CIA 2. Tava armado? Não. Deu a voz como? Com a mão na mochila só. Fez o que com a moto? Eu deixei lá no CIA mesmo. Peguei o ônibus pra Salvador. Você tem quantos assaltos, José?
Praticou quantos assaltos nos últimos anos? Muitos? Não lembro. O que é que você tem a falar? Reconhecido pela vítima de 20 anos, de acordo com a própria vítima, ocorreu o ato sexual. Você a estuprou. Por que você fez isso, José? Pai de 5 garotos, pai de 5 meninos, morador do bairro de Valéria, aqui na capital baiana. Você tem entrada na polícia? Tem. Que artigo? 57. Assalto. O que é que você espera para a sua vida agora, José? Pagar. Pagar tudo? É. Do jeito que Deus quiser. Ou morto ou... É pagar. Você se arrepende do que você fez? Muito. Você acha que o arrependimento vai curar a dor das vítimas? Não. Mostra a imagem dos dois, por favor. Esther, 16 anos. Esse outro homem, Moisés, 66 anos de idade. Os dois tinham um relacionamento. Ele ciumento, a mulher pediu a separação, ele não aceitou. E ele achou impossível, não tinha, a probabilidade era mínima dele conseguir segurar essa barra. O futuro de Esther foi traçado da pior maneira possível. E a carta ele deixou antes de sumir.